Olá, gente, tudo bom com vocês? Vejam, esta semana nós iremos trabalhar com mais uma compreensão de texto, tá certo? Como nós estamos vendo a questão de substantivo, trouxe esse texto para vocês porque ele vai trabalhar com o nome de coisas, certo? De objetos, de animais e pessoas, que nós já vimos na aula anterior sobre substantivo, que é nome próprio, nomes considerados importantes, né? Como nome da escola, o nome da rua, o nome da cidade, o seu nome, o nome das pessoas. E também os nomes comuns, que são nome dos seres e objetos em geral, ok? Então, o texto de hoje é Marcelo, Marmelo, Martelo. É um texto de Ruth Rocha. Na verdade, é um livro, só que aí está um pequeno trecho desse livro, certo? Vocês vão ler o texto, o fragmento, né, do texto está aí, certo? É este daí que vai na atividade. E após a leitura desse texto, vocês vão responder essas perguntinhas aqui, esses questionamentos. Vamos lá. Primeiro, quem são os personagens do texto? Vocês já devem ter visto no ano anterior, né, que o personagem ele faz parte da história, certo? Então, eu quero saber quem são as pessoas. Nessa primeira questão, eu quero saber quem são as pessoas ou quem são os protagonistas da história. Quem é que aparece nessa história que é personagem, certo? Na pergunta 2, que acontecimento, vou até grifar aqui, que acontecimento no texto você identifica como importante na história que você leu. Então, você vai ler a história, vai ler esse texto e vai descrever aqui nessas linhas, aqui ó, essas 3 linhas, o que você achou de importante nessa história. Foi o que Marcelo nomeou alguém, a forma como ele chamou alguém, ou a conversa que ele teve com o pai, ou o final do texto, que diz que as pessoas passaram a entender como Marcelo falava. Então, enfim, é o que vocês entenderam que ficou como importante para você dessa história, certo? Aqui na terceira, vocês vão retirar, ou seja, copiar do texto um parágrafo. O texto ele é composto por vários parágrafos, principalmente esse aí que vem a fala dos personagens, tá certo? Então você vai escrever o parágrafo onde o pai de Marcelo tentou convencê-lo a falar como todas as outras pessoas. Tem uma parte no texto em que o pai de Marcelo chama ele e os dois vão ter uma conversa. Então, aqui, nessa parte, nessa questão 3, eu quero que vocês me digam, escrevam, na verdade, essa parte da conversa de Marcelo com o pai dele, tá bom? A questão 4 é uma opinião. Você vai expressar a sua opinião. Você concorda com o pai de Marcelo? Você acha que a posição, a fala do pai de Marcelo, ela está coerente? Ela está certa? Aí você vai me dizer por quê, tá bom? Aqui, ó, nessas linhas daqui. A questão 5, também vocês vão ter que voltar ao texto, certo? Vão voltar ao texto e escrever o significado. Qual foi o outro significado
que Marcelo atribuiu às palavras a seguir. Então, essas palavrinhas aqui, ó, cadeira, travesseiro, colherinha, leite, bom dia, boa noite, casa, latildo, entradeira e cobridor, eu retirei ela do texto. Porém, Marcelo, ele atribui um outro significado a essas palavras. Então, vocês vão voltar ao texto e vão escrever nessas linhas aqui, nessas linhas, qual é esse outro significado que Marcelo atribui a essas palavras. Na questão 6, vocês vão reler esse trechozinho aqui, ó, que eu também retirei do texto, tá certo? E segundo esse trecho e o que o pai de Marcelo falou, vocês vão marcar, vão ler essas alternativas aqui e vão marcar aquilo que vocês entendem por correto, certo? E por fim, uma pesquisa. Nós iremos fazer uma pesquisa. Como eu disse no início do vídeo, esse texto foi escrito, né? Esse livro ele foi escrito por Ruth Rocha, tá certo? Então vejam aqui, ó. O texto que lemos é um trecho do livro Marcelo Marmelo Martelo, de Ruth Rocha. Faça uma breve pesquisa sobre essa autora e preencha os dados da tabela. Então, vocês vão pesquisar aí no Google, certo? Essas informações e vão escrevendo aqui. Primeiro, o nome completo dela, data que ela nasceu, o local onde ela nasceu, o nome dos pais dela e aqui algumas obras. O que são obras? Como ela é autora e escritora, então ela tem textos e tem livros que ela escreveu. Então vocês vão fazer aqui, ó, escrever aqui esses textos ou o nome dos livros, tá bom? Aí aqui no final vem uma mensagenzinha, né, parabenizando pelo esforço de vocês. Eu sei que não é fácil, assim como também não é para nós, né? Mas a gente não pode parar. A gente tem que seguir, a gente tem que prosseguir, tá bom? Então, um abraço bem grande e muito sucesso. E qualquer dúvida, é só vocês me procurarem. Tchau!